Quadro super especial, que é o momento para você fazer suas perguntas. Aqui a ideia é que a gente consiga responder todas as perguntas e dúvidas do público, porque já está no ar Responde Doutor. Com ele, doutor Bruno Stefan, nosso cardiologista, médico do esporte. Bem-vindo, doutor. Como você está? Tudo bem? Muito por favor, bem. Fique à vontade já na sua mesinha. O que nos espera por hoje, hein? Pois é, uma segunda-feira com um tema que eu acho um dos principais do que a gente está vivendo. Sem dúvida. E o que a gente observa, principalmente falando das mulheres. A gente vai falar de depressão, ansiedade, quando há um diagnóstico, um momento ali de tristeza, algo estranho, de repente os hormônios é que estão fazendo tudo isso, né, doutor? Não é só um quadro de depressão. Será que são só as emoções que são capazes de gerar sentimentos e doenças na mulher? Será que não é um equilíbrio ali que está faltando entre hormônio e neurotransmissores? Fiquem ligados e a gente vai conversar sobre tudo isso. E olha, perguntinha vocês já vão mandando a partir de agora no @VocêBonitaTV. Mas até pra gente fazer uma introdução nesse momento, doutor. Hoje a gente nota, sim, que com o passar do tempo, muitas mulheres começam a se queixar de um aumento de ansiedade, de um humor que não fica constante, que está sempre oscilando e que as emoções, às vezes, no mesmo dia, a gente pode ter todas as emoções, todos os sentimentos, que coisa, né? E a vida da mulher hoje, a mulher contemporânea, é um grande desafio. E encaixar nessa rotina da mulher atual torna-se um grande desafio. E é importante ela estar sempre bem acompanhada, alinhada dos seus hormônios, dos seus hábitos alimentares, do seu estilo de vida, porque tudo isso impacta. Nosso organismo ele é repleto de neurotransmissores e hormônios. É verdade. E estar em equilíbrio é muito importante. Doutor, então quando a gente fala ali de um quadro, quando uma mulher começa a ter esse tipo de queixa, de começar com uma tristezinha, se sentir um pouquinho deprimida, uma certa angústia, um aumento de ansiedade. Hoje, como é essa investigação para que esse diagnóstico não seja um diagnóstico errado? Né? Como é que hoje há uma investigação hormonal e também pensando em todas as questões dos neurotransmissores que você comentou, para a mulher ter um direcionamento, porque de uma hora para outra realmente ela acha que ela está num quadro depressivo e às vezes não é, né? Primeiramente, tentar entender a personalidade da mulher, personalidade feminina. Então, se a mulher ela já tem aí um histórico de ter alterações psicológicas, de ter esse comportamento, essa oscilação, de estar deprimida, ansiosa, então provavelmente existe uma doença, uma questão relacionada ao aspecto psíquico. Mas, por outro lado, se ela é uma mulher que sempre esteve feliz, nunca teve nenhum problema e, de repente, ela observa uma mudança no padrão de comportamento, de como ela absorve as situações da vida, como ela responde a questões do estresse, está mais triste, está mais deprimida, não está dormindo bem, a ansiedade está fazendo parte da rotina, então, muito provavelmente, algo adicional está acontecendo no organismo dela e precisa ser investigado. Pode ser hormônio, pode ser vitamina, pode ser algum complemento, algum suplemento que está faltando, daí a importância de investigar. Nem sempre são questões psiquiátricas, muitas vezes são questões do organismo, questões que são corrigíveis e que pode trazer a normalidade se for bem investigado. Então é a história clínica, é o momento que a mulher está passando, a personalidade também influencia. Analisando todo esse contexto, o médico profissional vai poder direcionar qual que é o melhor tratamento e como se investigar. E você acha que isso, então, tem uma relação com esse aumento, né, da compra e do uso de medicamentos para a depressão? Porque a gente só nota um aumento, né, doutor? E parece que o Brasil está ali como no topo mesmo do consumo dessa classe de medicamentos. Então, talvez uma investigação não adequada aumente isso? Você acha? Porque hoje as pessoas relatam, né, o antidepressivo para dormir, o antidepressivo para qualquer coisinha que seja, qualquer angústia, qualquer tristeza, essa necessidade. O organismo feminino é muito peculiar. Então, antes realmente de iniciar, principalmente às vezes na internet a pessoa já inicia o medicamento sem nem saber se realmente tem aquela doença, tem aquela patologia psicológica, psiquiátrica, então é muito perigoso. Então, antes de iniciar qualquer medicamento,
tem que fazer uma plena investigação, porque o organismo feminino, como eu falei, é muito peculiar. Muitas vezes existem condições aí nos bastidores da vida da mulher, nos bastidores da rotina, que estão alterando seus hormônios, que estão alterando a absorção de vitaminas, o estresse, o cortisol elevado, pode fazer alteração no organismo. Então, a mente alterada leva a alteração fisiológica, que acaba levando a outras doenças que potencializam a alteração psicológica. Então tem que tomar realmente muito cuidado. O organismo feminino passa por várias fases na vida que são importantes serem avaliadas. A fase da menarca, a fase da gravidez gestacional, o climatério, menopausa, a fase da transição de trabalho, do ingresso na profissão atual, que também é muito desafiador para a mulher. Então, todas essas questões têm que ser avaliadas para poder haver o real diagnóstico. E tomar remédio de forma errada pode predispor a outras coisas. A mulher toma um antidepressivo, por exemplo, ela baixa a libido, ela pode alterar o sono, pode alterar o comportamento e mascarar outras questões que são importantes de serem avaliadas. Então é muito importante fazer uma devida avaliação médica. Estão perguntando, doutor, se é comum realmente um aumento desse quadro de depressão no momento pré-menopausa. É comum? É comum, inclusive pode ser um sintoma da menopausa, porque nesse processo a mulher ela perde 3 hormônios importantes, estradiol, progesterona e testosterona. E todos esses 3 hormônios impactam no humor, impactam no pensamento, impactam na memória, impactam em vários aspectos psicológicos que podem induzir comportamentos que lembram doenças psiquiátricas e, na verdade, são manifestações do déficit hormonal que ela está passando. Por exemplo, o estradiol, que é o hormônio feminino, ele é um excelente regulador da serotonina, que é o hormônio conhecido como hormônio da alegria, da felicidade, do bem-estar, do humor. E quando a mulher passa por esse decaimento, ela começa a ter repercussão nesse hormônio e começa a não conseguir sustentar momentos de alegria, não estar mais alegre em momentos que antigamente ela tinha bem-estar e alegria, e isso pode ser simplesmente corrigido com uma adequada reposição hormonal. Olha que interessante, doutor. Agora, estão perguntando se essa questão até da ansiedade, ela pode dar uma manifestação no intestino, por exemplo, pode mudar ali o funcionamento intestinal? Com toda certeza. Então, ansiedade, estresse, estados mentais alteram toda a flora intestinal e acabam corroborando para outras doenças, outras manifestações. Inclusive, por exemplo, o colo irritável, que é uma condição onde a pessoa tem episódios de diarreia explosiva relacionados a momentos de estresse, é um grande exemplo disso, de como o teu pensamento, o estado acelerado, pode alterar e se manifestar em doenças intestinais. Olha, e a gente tem que estar atento a tudo, porque a gente está falando de um assunto sério, né? Quantas pessoas hoje, eu não vou dizer estão reféns de um medicamento ou tomam um medicamento há muito tempo e nunca pararam para investigar ou para pensar que pudesse ter uma questão de queda hormonal envolvida e que talvez tivessem uma qualidade de vida também devolvida. Você comentou de algumas questões que podem mudar também com o uso desse tipo de medicamento e até o ganho de peso, né, doutor? Alguns antidepressivos podem fazer com que a pessoa aumente peso? Trazendo outros problemas que não tinham, porque o ganho de peso leva ao aumento da resistência insulínica, pré-diabética, trazendo outras complicações. A maioria dos antidepressivos, ansiolíticos, eles alteram o apetite para mais, aumentando a fome, quebrando o equilíbrio aí do apetite e favorecendo o ganho de peso. Então tem que tomar cuidado antes de iniciar uma medicação, fazer a avaliação adequada com o médico para ver, juntar todas essas questões da anamnese, da história, do momento que a mulher está passando, para poder ser assertivo no tratamento. Doutor, estão perguntando como a atividade física pode ajudar a contornar essa situação, principalmente na menopausa. A atividade física é uma ferramenta que tem que ser instituída para todo ser humano, em qualquer fase da vida, fazendo adaptação. A pessoa que faz atividade física, ela libera dopamina, libera endorfinas, e se ela faz de uma forma mais extensa, pode liberar endocannabinoides. Então, todos esses neurotransmissores e hormônios, eles estão do lado do bem dessa balança. Então, a gente vive uma guerra entre hormônios e neurotransmissores e que, dependendo de como essa guerra ocorre, você vai ter bons ou maus elementos gerando o comportamento que a pessoa apresenta. Então, ela pode estar no resultado de muitos maus neurotransmissores e hormônios
em contrapartida, poucos bons neurotransmissores e hormônios, favorecendo depressão, ansiedade, hipertensão, doenças crônicas. Então, fazer com que haja o equilíbrio entre esses elementos é o segredo. E a atividade física é uma ferramenta que é gratuita, todo mundo pode lançar mão e que vai te dar vários desses elementos que vão ajudar a vencer essa guerra. E é verdade, maravilhoso. Então, talvez isso explique, doutor, por que os homens têm menos essa questão de oscilação hormonal, menos oscilação no humor, porque não tem oscilação hormonal, né? Por isso, quando a gente compara aí, principalmente pensando na faixa etária, quando a mulher entra na pré-menopausa ou na menopausa, o quanto é diferente até o comportamento de homens e mulheres. Total. Né? Por isso, os homens têm que ter muita paciência, né, doutor? Tem que ter muita paciência e acolher. A mulher precisa ser acolhida nesse momento, porque uma mulher acolhida, não existe nenhum momento na vida que ela precise sofrer, que ela tenha que realmente ter perda da sua performance. É só entender o que está acontecendo e dar as ferramentas adequadas. Correção de vitaminas, correção de estilo de vida, correção de suplementos, que ela encaixa-se na sua performance e não tem prejuízo de nenhum momento deste. Tá certo. Então, seguinte, o quadro já começou. Doutor Bruno fica com a gente até o final do programa. Vou passar por aqui muitas vezes, doutor, pra gente responder. Então, as dúvidas, as queixas, mandem mensagens lá no @VocêBonitaTV, que hoje responde o doutor. Tá muito especial. Vamos falar de uma coisa, meninas, que nós passamos sim, todas, né? Não tem jeito, todas nós. Então, a gente precisa realmente falar sobre isso e ajudar todo mundo. O amigo, doutor Bruno, já fez São Silvestre, já participou, é um corredor, certo, doutor? E adora, né? É uma vibe gostosa, né? Eu preciso fazer. Tem que fazer, não pode? Preciso. Esse ano é excelente oportunidade, 100 anos de São Silvestre. 100 anos, gente, que fantástico. Agora, doutor Bruno, estão chegando várias perguntinhas. Hoje a gente está falando de uma questão ali que envolve um quadro de depressão, um quadro de ansiedade, que muitas vezes isso tem um fundinho, às vezes, de desequilíbrio hormonal e não exatamente de uma questão de uma depressão com medicamentos. E aí a gente está tentando entender quais são as queixas das meninas. Acho que a Gláucia vai cantar uma pra mim, que eu acho que a gente ainda não tem pra colocar aqui na tela. Quer me falar uma, Gláucia, já? Pra esse momento? Gláucia já tá olhando ali. Porque, doutor, eu imagino que essa seja a queixa mais comum no seu consultório, né? Muito comum. A queixa de problemas relacionados a alterações psicológicas, super comum, principalmente na mulher, quando ela está nesse momento aí de transição hormonal do climatério que começa aos 30, 35 anos de idade. Então. E uma série de mudanças dentro, fora, na mente, no corpo acontece com a mulher. Ela precisa entender esse cenário e começar a cuidar para não ter repercussão na performance diária. Doutor, estão perguntando se a progesterona pode fazer tudo isso, essa mudança ali de humor, né, de algo diferente. Ela é, digamos, dentro dos hormônios que você citou, a mais importante? Não a mais, mas também muito importante. A progesterona, ela é um grande estabilizador do humor e também do sono. Ela é responsável por aprofundar o sono e trazer aquela qualidade de sono restaurador. Agora imagine você, uma mulher que quando começa a perder progesterona, começa a acordar no meio da noite, com a bexiga cheia, fazendo xixi, com qualquer ruído que aconteça na casa, e aí no outro dia ela não está com aquela sensação de sono restaurador, não consegue melhorar a sua performance porque está sempre cansada, porque a progesterona não permite que ela tenha uma boa noite de descanso. Fora que ela mantém o humor estável, evita que a mulher fique chorosa, inquieta, que fique oscilando entre felicidade e tristeza. Então ela mantém a estabilidade e o humor durante o dia e o sono profundo e restaurador à noite. Super importante a progesterona. Doutor, vou lá e já volto, então, daqui a pouquinho. Vocês continuem mandando mensagens no @VocêBonitaTV. Na minha próxima vinda, a gente vai colocar aqui as perguntinhas direto do público na tela. Você gosta, né? Você treina também? Treino, doutor, Bruno claro. treina muito, né? Como é que é seu treino? Todo dia você treina? Todo dia, às 6 horas da manhã, estou na academia. Você tá lá. E você corre ou você deu uma diminuída na corrida? Diminuí a corrida, mas não deixei. Mas dei prioridade para a musculação. É isso, doutor Bruno sabe tudo. E agora é o momento pra gente tirar as dúvidas do público. Quem tá mandando mensagem pra gente, já vi durante o treino que chegaram várias lá nas redes sociais, no nosso Instagram, no @VocêBonitaTV. Mande a sua também. Vamos colocar uma na tela? Olha lá, quem escreveu pra gente. Momento de tirar todas as dúvidas, hein? Paulette, querida, um beijo pra você. A minha filha Ana Júlia enfrenta uma depressão infantil e ela faz com acompanhamento semanal com a psicóloga. Com isso, eu tenho uma dúvida. Ela tem 11 anos e como ela tá na fase de desenvolvimento,
desenvolvimento, o que inclui os hormônios. Isso pode ser uma das razões. Um beijo para Paulette, muito querida, e a Ana, um beijo para Ana, que a Ana assiste a gente todo dia, doutor. E a Paulette me contou que ela se alegra nos assistindo. Olha que especial. Que maravilha. Um tema realmente bastante controverso, que é a questão da depressão na infância, na adolescência, porque, de fato, antigamente era um diagnóstico que não existia e hoje, cada vez mais, vem se observando sintomas e sinais de ansiedade e depressão em crianças e adolescentes. Existe uma situação ambiental muito forte envolvida. Hoje, o padrão relacionado à educação tem sido importante também. O acompanhamento, a parte neuropsicológica é importante também, neuropedagógica é importante. E a questão hormonal, ela entra também como um fator que pode predispor também. Então é importante analisar o contexto geral, não só a parte hormonal, mas também as questões neuropsicossociais que envolvem educação, acompanhamento, socialização da criança e todo esse contexto contemporâneo que está em voga em relação à criança e adolescente. É verdade. A pandemia teve o seu papel aí, né? A gente sabe disso. A pandemia machucou muito um pilar importante que foi a conexão social. Sem dúvida. Obrigada, Paulette. Vamos para a próxima. Quem escreveu para a gente na tela? Obrigada, Débora. Um beijo. Tem como diferenciar depressão verdadeira de um transtorno causado por desequilíbrio hormonal? O que fazer? Sim. Então, a depressão verdadeira, endógena, que é onde a pessoa, ela geralmente, durante a vida inteira, ela apresenta sinais que apontam para uma doença relacionada à doença psiquiátrica. Já, por outro lado, as questões hormonais, elas estão muito associadas a momentos onde existem oscilações hormonais. Como eu falei, no caso da mulher, a menarca, a fase gestacional, a amamentação e a fase do climatério. Então, são gatilhos, são pontos que precisam ser bastante vigiados e não confundidores do que realmente é uma doença psiquiátrica e uma variação hormonal. Geralmente, as doenças psiquiátricas, elas dão um histórico todo apontando para uma alteração endógena e não são relacionadas a essas situações episódicas. Doutor, o cortisol é importante também ser dosado nesse momento, né? As pessoas que no período da manhã não têm uma liberação adequada, elas podem estar mostrando alguma coisa, né? O cortisol é o hormônio do estresse. Então, toda vez que a pessoa tem de forma sistemática um estresse crônico de baixo grau, mas de forma sistemática, pode comprometer o eixo da hipófise, que vai alterar a produção da adrenal. Então, é o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Então, de forma sistemática, estresse crônico, ansiedade, pode ocorrer alteração nesse eixo e repercutir na produção do cortisol. Então, existem exames apropriados para avaliar se tem repercussão essa alteração, como, por exemplo, o cortisol de jejum e o cortisol salivar em vários momentos do dia. Então, a pessoa pode fazer o cortisol salivar de manhã, à tarde e à noite e ver se a adrenal, que é a glândula que está produzindo cortisol, se ela está com um comportamento adequado ou se já existe um desgaste, já existe uma disfunção onde precisa fazer o ajuste e o tratamento para que não haja a repercussão, porque o cortisol ele precisa também estar presente nas doses adequadas, tanto mais quanto menos vai trazer alteração. Tá certo. Tem mais perguntinha do público na tela, aproveitem, estamos ao vivo, olha lá. Obrigada, Andréia, um beijo. Eu estou com 49 anos, entrando na menopausa. Estou me sentindo muito cansada, irritada e não posso fazer reposição hormonal porque tenho histórico de câncer na família. O que fazer para melhorar? A presença de câncer na família não é uma contraindicação absoluta, precisa fazer um rastreamento mais apurado do caso no cenário dela, fazer um estudo genético para ter uma maior segurança na reposição hormonal. Além dos hormônios, existem outras estratégias para complementar, para fazer o aporte, o ajuste hormonal sem a própria reposição hormonal. Então existem substâncias, ativos, suplementações que vão ajudar o teu organismo a passar por essa fase sem sentir tanta repercussão da falta dos hormônios. Lembrar que o estilo de vida é a maior ferramenta e a massa muscular, a massa magra, é o nosso órgão endócrino que vai
regular muitos desses elementos que são bagunçados na fase do climatério. Manter um estilo de vida adequado, com uma boa massa muscular, já é uma grande ferramenta para fazer com que a pessoa passe ilesa dessa fase que pode ser um tsunami na vida da mulher. O Tribulus terrestres, é verdade que de forma natural, ele também pode ajudar nessa melhora hormonal? Pode ajudar, Tribulus terrestre, fenogrego, maca peruana, ashwagandha. São vários ativos relacionados à melhora da libido feminina, da disposição, da energia. Então, são várias as opções aonde a mulher pode lançar a mão sem necessariamente ficar vinculado ou preso à reposição hormonal. Existem estratégias para isso, procurar acompanhamento médico para ver qual é o melhor cenário, a melhor combinação desses ativos para atender na necessidade da falta do hormônio para fazer a substituição por esses ativos e não ter repercussão do prejuízo dessa fase. Tá certo. Vou deixar uma perguntinha, né? Tá cheio de perguntinha. Vamos colocar já uma na tela que o doutor vai responder daqui a pouquinho. É uma pergunta da Amanda. Amanda, um beijo pra você. Obrigada. Como eu posso saber se a medicação tá causando alteração hormonal e ganho de peso? Teria algum exame que detecta? Dependendo do tipo de medicamento que ela está usando, pode haver uma interferência sim na parte hormonal e de vários eixos endócrinos. Então, primeiramente, conversar com o médico a medicação que ela está tomando e ver quais são os efeitos em cima dos eixos hormonais, seja da parte hormonal sexual, da parte da suprarrenal. Então, tem que haver um entendimento de qual é essa medicação. É muito comum que os medicamentos tenham efeito nos eixos hormonais. Então, é muito importante fazer o entendimento com o seu médico para poder fazer o devido aconselhamento e se proteger de um eventual colateral na parte dos eixos hormonais. Os ansiolíticos, por exemplo, que é muito prescrito, eles podem afetar na questão do sono, inclusive eles podem até gerar ansiedade. Eles são para tratar, mas podem piorar a ansiedade dependendo do tipo de ansiedade que está ocorrendo. Então é muito importante ter o acompanhamento médico em cima de qualquer medicação. O próprio anticoncepcional que derruba a testosterona? Nossa, né? Anticoncepcional você está ali trazendo uma doença, né? Porque você bloqueia o eixo hormonal feminino, você fica sem testosterona, aí cai a disposição, cai a libido, cai a performance em várias áreas. Então, precisa tudo isso antes de fazer a devida indicação do anticoncepcional, porque anticoncepcional precisa ter uma indicação. E mulher em fase madura deve evitar ao máximo o uso de anticoncepcional. Mulher na fase de 30, 35 anos, procurar outros métodos anticonceptivos para evitar sair do anticoncepcional, porque ela vai ter uma outra doença aí. Tá certo. Tem mais perguntinha que escreveu pra gente na tela, olha lá. No final o doutor vai dar dicas, viu, gente, para melhorar a serotonina, ó. É verdade, um beijo pra Lê, que algumas mulheres são diagnosticadas com depressão quando, na verdade, estão em menopausa. Super verdade. É importante avaliar exatamente a fase que a mulher está do climatério, se não está faltando testosterona, se não está faltando progesterona, que é o estabilizador do humor. Imagina você, uma mulher sem testosterona, acorda desanimada, não consegue fazer atividade física, não consegue ganhar massa muscular, não consegue manter uma composição corporal. Imagina você, uma mulher sem progesterona, que dorme mal, que não consegue descansar. E a mulher sem o estradiol, que vê a sua beleza saindo, né, no banho, né, a sua beleza caindo, sua beleza desaparecendo, começando a acumular gordura em locais onde ela não acumulava anteriormente, a pele mudando o aspecto. Então, todo esse equilíbrio é muito importante e sim, precisa fazer uma avaliação da parte hormonal, porque isso vai impactar na autoestima, vai impactar na tua performance e eventualmente trazer doenças como ansiedade e depressão que não eram para estar nesse momento da vida. Tá certo, doutor. Tem mais perguntinha? Aproveitem, estamos ao vivo, olha lá. Obrigada, Adri, um beijo pra você. Depois de quanto tempo fazendo reposição hormonal é regularizado, então, os hormônios, principalmente do sono? O principal hormônio relacionado ao sono é a progesterona, tá? Então, a avaliação em torno de 30 a 60 dias já é um tempo adequado para poder ver o resultado. É importante dizer que o formato de reposição ela pode variar a depender do tipo da pessoa, da performance que a pessoa apresenta. Então, nem sempre o mesmo formato é igual para todas as mulheres. Tem mulher que tem uma melhor
reposição via transdérmica, outras precisam de uma via associada vaginal, outras precisam dos implantes hormonais. Então, tudo isso tem que ser avaliado e tem que ser buscado, através dos exames laboratoriais e da resposta clínica, o sucesso terapêutico. A mulher tem que ficar bem, tem que buscar o sucesso laboratorial, os exames têm que mostrar que os hormônios estão ok, que os hormônios estão em fase de controle, senão não adianta. Não adianta só passar o hormônio e não checar se esse hormônio foi efetivo na reposição. E algumas formas, né, dessa reposição, doutor, até não são sistêmicas, né? Como você comentou, essa via vaginal, ela acaba não sendo sistêmica, só local. Exato, a absorção da forma vaginal da reposição é muito mais localizada para melhorar aí o epitélio vaginal, a saúde local, a lubrificação. Então a absorção sistêmica nesses casos é bem pequena, não tem impacto, então precisa fazer a associação não só da local, como também de outras formas sistêmicas, como a transdérmica e os implantes hormonais. Tá certo. Tem mais perguntinha? Tá pronta, Glaucia? Na tela, olha lá. Obrigada, Lígia, um beijo. Doutor Bruno, poderia falar sobre a janela hormonal? Consigo fazer a TRH após a janela? Poderia dar uma dica do que fazer? O que avalia hoje o estado de reposição hormonal, principalmente, é a performance que a mulher apresenta. Não é a idade, não é janela hormonal, e sim a performance que ela deseja ter. E isso que vai ditar quais hormônios ela vai apresentar. Vou dar um exemplo prático aqui. Uma mulher aos 60 anos de idade, que teve a menopausa aos 50, ela passou 10 anos, mas aos 60 anos ela treina, ela lidera uma empresa, ela faz crossfit e namora um rapaz mais jovem. Então, o desenho de performance dela é de uma mulher de 35, 40 anos. Então, ela precisa, sim, fazer um ajuste hormonal voltado para a performance dela. Sempre com muito cuidado, acompanhamento, manejo de risco por conta do histórico familiar de câncer e o histórico cardiovascular. Fazendo essa equação, o resultado é para a vida e a reposição passa a ser, então, para a vida com todo esse controle. Doutor, você falou agora uma coisa tão interessante. Quando a gente fala de reposição hormonal, por muitos anos, a única preocupação, pensando na segurança dessa reposição hormonal, seria a questão de desenvolver um câncer futuro, certo? Mas você citou aí problemas no coração. Então, a reposição hormonal, se não tiver cuidado, essa parte do coração cardíaca é extremamente importante? O estradiol é o grande protetor da mulher. Então, quando a mulher começa a perder o estradiol, as artérias deixam de estar lubrificadas e mais vulneráveis a formar a placa que é a aterosclerose. Fora que, sem o estradiol, o triglicerídeos e o colesterol também tendem a aumentar, a pressão arterial tende a aumentar, porque o estradiol ele é um vasodilatador que a mulher apresenta. Então, quando a mulher perde o estradiol, vários cenários cardiovasculares ruins começam a aparecer. É muito comum uma mulher que nunca tinha colesterol alterado e quando entra no climatério e menopausa, passa a ter um descontrole total do colesterol, do triglicerídeos, da resistência insulínica, ficando com maior resistência insulínica e pré-diabética. Então, o estradiol precisa ser ajustado para a proteção cardiovascular da mulher. É isso. Tem mais perguntinha do público? Olha lá. Obrigada, Neia, né? Um beijo. Já tomo remédio há mais de 10 anos. Como faço para deixar de tomar, é isso? E ter alta? Ou seja, eu acho que ela está falando do remédio de depressão, né, doutor? Sim. Então, ela toma 10 anos, então muito provavelmente ela deve estar em acompanhamento. Eu imagino, é importante manter esse acompanhamento. Quem iniciou vai começar a fazer um processo de desmame à medida de que todos os cenários envolvidos, os bastidores envolvidos na causa base esteja resolvido. O pilar mais importante é ter um bom estilo de vida, ter uma boa alimentação, fazer atividade física, um sono restaurador e manter os hormônios ok. Fazendo tudo isso, tendo uma boa composição corporal, você pode fazer o desmame adequado com acompanhamento. Agora é importante estar com todos esses elementos encaixados. Não dá para simplesmente tirar o remédio, porque aí vai ter rebote, vai ter recaída e vai ser ruim. Lembrar que quando você suspende o remédio, não é de imediato que vem a recaída, é 3, 4 semanas depois. Ah, eu tirei o remédio, continuo bem, vou parar. Não pare o remédio sem orientação médica. Tá certo. Tem mais perguntinha na tela. Obrigada, Maria. Um beijo. Queda de cabelo tem relação com antidepressivo?
A queda de cabelo ela é multifatorial. Inclusive, a mulher ela apresenta naturalmente durante o ano vários períodos de maior queda. E às vezes ela atribui isso a um status de ansiedade e estresse e é só um processo natural, mas precisa ser vigiado. De novo, o estilo de vida como um todo, a parte hormonal, o que ela está fazendo de reposição hormonal. Muitas vezes a reposição hormonal ela pode predispor à queda de cabelo quando o uso da testosterona está fora do ideal para aquele perfil de pessoa, então tem que acompanhar vários fatores. Lembrar das vitaminas, do complexo B, da vitamina C, da vitamina D, todas são fundamentais também para a saúde capilar. Tá certo. Mais perguntinha na tela. Obrigada, beijo. Doutor, 70 a mais pode fazer reposição hormonal? Quais vitaminas são recomendadas? Aos 70 anos você precisa, de novo, a idade não representa em si o que vai guiar, ditar a suplementação ou a reposição hormonal, e sim a performance que a pessoa tem aos 70 anos. Estamos falando de uma mulher com 70 anos que tem um porte físico, que treina, que trabalha, que é muito ativa, então ela precisa fazer esse desenho fisiológico para atender a performance dela. Então, temos que buscar otimização de todas as vitaminas, de todos os macronutrientes, de todas as proteínas e de toda a parte hormonal e deixar esse desenho todo fisiológico otimizado para que ela possa performar o que ela deseja. Se por outro lado você tem uma mulher de 70 anos mais pacata, que tem uma vida mais calma e não precisa de tanta performance, você vai dosar esses elementos e tratar de acordo com a performance que ela pretende utilizar, performar, e aí vai depender dessa questão toda o manejo, o uso desses hormônios e desses suplementos. Importante sempre estar em acompanhamento médico, um médico que tenha a expertise de fazer esse ajuste e equilibrar todos os riscos em cima de uma reposição hormonal em uma paciente 70 a mais. Tá certo. Doutor, tem umas diquinhas importantes que você tem que passar pra gente antes da próxima perguntinha. O doutor estava me contando aqui durante o intervalo que o nosso cérebro produz neurotransmissores. Então tem uma diquinha aqui, algumas, pra gente dar uma enganadinha no cérebro e melhorar a produção de serotonina. Tem coisas que a gente não consegue mudar, a personalidade da pessoa, a pessoa que ela tem uma tendência mais introvertida, isso já é mais difícil e acaba muitas vezes, dependendo do cenário que ela vive, favorecendo episódios de depressão e tristeza, ansiedade. Mas existem dicas que a gente pode enganar o nosso cérebro e quem sabe, de forma sistemática, passar a agregar isso como uma parte do nosso dia, da nossa personalidade modificada. Como, por exemplo, ao acordar, por que não gritar obrigado, começou meu dia, obrigado, obrigado, gritar de voz alta. Isso já vai gerar na sua cabeça, na sua mente, um sinal de bem-estar e é automático. Uma outra dica, chegar e tomar um banho de 10 segundos numa água gelada para chegar e acordar o organismo e despertar. Já vai levantar também ali elementos, já vai aumentar neurotransmissores que vão favorecer a positividade. Quer ver uma outra dica também? Conta, doutor. Dá pulos. Comece o dia, sai da cama e já dá aqueles 15 pulinhos ali para dar o gatilho do início do dia. Entendeu? Que já vai ativar serotonina, já vai ativar neurotransmissores em prol de rebater qualquer elemento, hormônio, neurotransmissor que possa facilitar a instalação de um quadro depressivo. E a da caneta, doutor? Olha a da caneta, gente, que legal. Existe um estudo, inclusive, que se a pessoa pegar uma caneta e ficar mordendo a caneta por 20 segundos, já existe liberação de dopamina, porque o cérebro, independente da situação, vai entender que você está exercendo o ato de sorrir. Então, sorrir também é uma forma de aumentar a dopamina e começar esse exercício de produção de neurotransmissores do bem. Muito bom, doutor. Tá vendo, gente? Isso a gente pode fazer, né? Ou o doutor tava falando, quem não conseguir entrar num banho com a água mais gelada, jogar no rosto, né? Joga no rosto aquela água gelada logo pela manhã e grita, obrigada, obrigada, obrigada. E pula junto, né, Glaucio? E pula junto. Gente, sensacional. Todos os dias estará na nossa rotina, mas você sabe que eu grito mesmo, né, doutor? Olha, eu chego aqui gritando, gente. Inclusive foi uma coisa que eu falei para Carol, que ela chega aqui gritando, chega agradecendo, chega motivando, intuitivamente ela já faz a prática dessas ferramentas. Que legal. O ato de abraçar, por exemplo, abraçar a pessoa por 20 segundos também faz liberação de dopamina. Então,
não deixe de abraçar uma pessoa que você gosta, porque isso também já é um exercício interno para dizer para o teu cérebro que você está praticando gratidão, que você está praticando uma boa ação e ele vai automaticamente liberar dopamina para rebater essa guerra de neurotransmissores que tem. A nossa mente é capaz de produzir neurotransmissores o tempo inteiro. A forma como você educa a sua mente nessa produção vai impactar na tua personalidade, no teu estado de espírito e nas suas atitudes. Tá certo. Dá tempo de mais uma. Tá vendo que aula, gente? Não dá pra perder. Nosso quadro Responde Doutor é maravilhoso. Olha lá na tela. Esther, obrigada, um beijo. Tem alguma regulação hormonal que ajuda a sentir felicidade? Ou eles evitam a tristeza, tipo trazendo sensação neutra ou apática? Pelo que eu entendi, ela está com medo de eventualmente fazer uma reposição hormonal e alterar aí o comportamento dela, mudar o padrão de comportamento. Esse refinamento, ele é muito delicado e precisa realmente que seja feito com acompanhamento. Quando a gente faz esse tipo de tratamento, precisa a pessoa entender como que é o histórico da pessoa, entrar de alguma forma na intimidade dela para entender qual é o nível de hormônio que ela vai ter mais benefício e fazer esse ajuste fino. Então é um xadrez que deve ser jogado com muito cuidado, mas sendo feito com acompanhamento, o resultado é maravilhoso, é otimização de performance, qualidade de vida e bem-estar. Doutor, muito obrigada. Temos 40 segundinhos e, no fundo, esse recado é para todo mundo que está sentindo algo, que tem a queixa. Às vezes você tem tal idade, os hormônios estão lá e você não tem queixa ruim. Então, de repente, está tudo bem, né? Então, às vezes a gente quer pular etapas, mas eu acho que hoje foi uma grande aula dele, que você encontra lá no Instagram, que ele bomba, produz um monte de vídeo, conteúdo que é bom demais. @doutor abreviado Bruno Stefan. A gente marcou lá no nosso Instagram, o Instagram dele também, tá? @doutor Bruno Stefan, tudo junto. Daqui 3 semanas ele tá de volta. Muito obrigada, doutor. Sempre um prazer estar aqui com você nesse quadro Responde Doutor. E a gente volta amanhã ao vivo, 1 da tarde. Ficou Mulheres. Beijo, beijo, beijo. Obrigada pela companhia. Até amanhã.